A verdadeira fé não é acreditar, é saber. É ter uma certeza tão profunda dentro de si de que tudo isso é real, é verdade. Não há dúvidas nenhuma. Essa é a verdadeira fé. E imagine vocês esse milagre, o momento mais importante da história da humanidade. Momento da ressurreição do Cristo, que aconteceu aqui na Terra. Único. E a gente tem uma fotografia desse momento. Tem uma fotografia que explica o processo da ressurreição. É de tamanha importância isso que eu vou falar hoje para vocês, porque eu acredito firmemente que isso condensa e materializa todos os ensinamentos de Jesus, profundamente dentro de cada um. Tá? Esse é resultado de estudos que eu fiz para o meu livro, O Fim do Karma, que foi um pedido do mundo espiritual, com a ressurreição do Cristo. E ela vai poder explicar o processo de ressurreição através da compreensão do fenômeno do corpo arco-íris. E aí foi feita toda essa história. Então, é um livro onde eu conto tem essa parte científica do corpo arco-íris, do Santo Sudário, e tem uma outra parte que é uma artista brasileira com câncer e é o processo dela. Então, são 3 formas de iluminação, de chegada a conhecimento, seja através da espiritualidade, do Lama, seja através da ciência do Santo Sudário, ou seja através da experiência da paciente de câncer. Né? Cada um com seu caminho e todos chegando à compreensão. Tá? Então, hoje eu vou falar aqui sobre as pesquisas feitas no Santo Sudário, que também foram extremamente guiadas. Inclusive, em 2012, foi feita uma exposição, e nessa época eu ainda não conhecia, não tinha começado realmente a trabalhar nesse sentido. E o Santo Sudário, ele está em Torino. Quem aqui conhece? Quem aqui já viu o Santo Sudário? Ninguém, né? Em 1354 ele estava na França. Depois ele foi para Torino pela Casa de Savoia e ficou lá em Torino desde então, nunca mais saiu de lá. E ele só foi doado para a Igreja Católica em 1984. Até lá estava nas mãos da família de Savoia. O Santo Sudário não é um objeto exclusivo do catolicismo. Né? O Santo Sudário é o tecido de Jesus, assim como Jesus não é exclusividade do catolicismo. Então a gente não tem que ter assim, receio de olhar e de estudar o Santo Sudário porque é um objeto católico. Tá? É o tecido que cobriu Jesus quando ele foi morto. É o objeto que mais é próximo de Jesus realmente. Não só prova a existência física dele, o Jesus histórico realmente existiu, como comprova cada um dos passos e explica a via sacra, todas as torturas que ele teve e o processo da ressurreição. É extremamente misterioso, extremamente instrutivo e, para mim, é o objeto mais importante que existe na face da Terra atualmente. E é o que mais é próximo realmente de Jesus. E aí, em 2012, então foi exposto pela última vez, senão ele fica sempre guardado, agora ele está guardado numa caixa de vidro, né? Assim, tem 2 placas de vidro fechadas hermeticamente com gás de argônio dentro
para evitar qualquer reação, porque o tecido, se ele oxida, ele vai ficando amarelado e vai perdendo justamente o contraste, que é o que forma a imagem. Então é muito perigoso que tenha reação. Então eles colocaram isolados numa caixa com argônio, com um gás nobre. E normalmente por papado eles têm direito a pedir uma exposição. Então foi feita a exposição com o Papa Bento em 2012 e foi fechado para ser reaberto, ser exposto outra vez somente em 2025. Só que em 2015 mudou o Papa e o novo Papa ele pediu uma nova exposição. E aí em 2015 assim, gente, eu tenho que ir de qualquer maneira, eu estou há 2 anos estudando isso, totalmente isolado, tenho que ir lá. E conversa vai, conversa vem, consegui contactar alguém para eu poder conversar, um especialista lá, e que eu encontrei na internet. Ele foi muito simpático, eu mandei uma carta, tô chegando em Torino, queria conversar com você, seria possível? E ele prontamente disse que sim, e conversa vai, conversa vem, no final eu descobri que ele era o diretor do Museu do Santo Sudário e o responsável pelas pesquisas científicas em cima do Santo Sudário. Teve esse encontro, pudemos discutir todas as teorias, tudo foi maravilhoso. Então o mundo espiritual realmente vai nos colocando em contato com todas as pessoas necessárias. Milagroso esse processo. Vou começar então a explicar assim, os resultados dessas pesquisas que foram feitas. Na verdade, muito complicado, porque a primeira vez que foi dado a abertura, né, foi em 1978, para poder foi criado um grupo chamado STORP, que era um grupo de especialistas internacionais, para poder estudar pela primeira vez o Santo Sudário. Então eles tiveram 3 dias completos de noite acesso e tentaram fazer todas as pesquisas necessárias na época, né, possíveis e impossíveis, e chegaram a certas conclusões. O acesso é sempre muito, muito limitado, mas essa foi uma das únicas vezes que realmente teve um total acesso ao tecido. Foi cortado um pedaço de tecido que é extremamente controverso, que depois foi feito um estudo, inclusive aqui pela uma das universidades, foi a de Zurique, e que chegou à conclusão de que era um objeto medieval, né? Que não era da época de Jesus, era um objeto medieval. E depois não foi mais dado acesso ao Santo Sudário. E aí eu vou explicar depois para vocês toda essa controvérsia que houve e as conclusões que chegaram. Bom, aqui o resultado final, né, que temos até agora, é que o Santo Sudário não é uma pintura, tá? Não existe nenhum traço de pintura. A gente encontra certos óxidos, mas encontra espalhado no tecido inteiro, não só nessas regiões onde tem as imagens, óxido de ferro, mas é espalhado na pintura inteira, que provavelmente vem da poeira, ou vem também porque antigamente as pessoas às vezes tinham direito a fazer pinturas, inclusive lá no Museu do Santo Sudário tem várias pinturas, né, mais ou menos bem feitas, mas nenhuma chega perto da realidade que é o Santo Sudário em si. E aí, para santificar essas pinturas, eles colocavam por de cima. Então, tipo, que beijava a tela original, isso santificava essa imagem. Então, provavelmente, um pouco desse traço de pintura pode ter sido isso que foi pego ali nos testes. Mas nos locais onde tem a imagem, realmente não tem traços de pintura, não mais do que nas outras partes onde não tem. Não é uma impressão, tá? Foi feito já, teve um que conseguiu fazer assim com impressão meio com uma técnica
possível, né, de impressão, com calor, etc e tal, só que nenhuma dessas tentativas de reprodução consegue reproduzir todas as características. Você pode até reproduzir uma imagem fantasmagórica um pouco parecida, mas não tem as características das escondidas, porque 98% das informações do sudário são invisíveis aos olhos humanos. A gente só pode compreender muito do santo sudário agora com a nova tecnologia que nós temos. Tá? Tecnologia óptica, tecnologia química, de estudos químicos, de laser e todas essas coisas assim que foi estudado a parte bioquímica, foi estudada a parte física, do tecido, etc e tal, e tudo com uma tecnologia que só surgiu nos últimos 20, 30 anos. E aí a gente conseguiu várias informações que não tínhamos antes. Também não é uma fotografia. A gente tem um nome para isso, chama aqueiropoeta. Aqueiropoeta ou xeropoeta é o nome que se dá às imagens não criadas pela mão humana. Não imagens que aparecem, que às vezes aparecem em igrejas, né? E tem vários locais onde existem certas imagens milagrosas que aparecem, a gente chama essas imagens de aqueiropoeta, que não é criado pela mão humana. Essa aqui é a imagem do santo sudário, né? Dessa maneira que ela foi vista durante muito tempo. Essas aqui são, eu vou explicar depois, são resultados de incêndios. Ele escapou já de 3 incêndios na história dele. E aqui você vê essa imagem, então o tecido, ele tem 4 metros de comprimento por 1,10 de largura. E aqui você vê então o pé, a parte da face e aqui a parte do dorso. É um homem de 1,83 m de tamanho, está completamente nu. Aqui a gente vê as marcas de sangue, marcas de sangue também na cabeça, o septo que foi meio desviado, provavelmente por causa de um golpe. E várias outras coisas que depois foram encontradas que são invisíveis aqui, que depois vou falar: pólen, terra e subprodutos do sangue, etc. e tal. Então foram 3 incêndios. Em 1532 ele estava dentro da caixa, né, que servia, e a caixa ela começou a derreter no meio do incêndio, começou a derreter, e aí pegou fogo aqui, assim, por um milagre conseguiram salvar. Tem esse daqui é mais antigo ainda, a gente não sabe de quando que é, não tem as informações. E aqui em 1997 também, quando a capela onde que Guarani, onde estava o santo sudário, pegou fogo, um incêndio muito, muito grande. E ele estava dentro de uma cápsula de vidro e não conseguiam tirar essa cápsula de vidro, estava presa dentro ali, então não conseguiam tirar. E o bombeiro, ele diz que lá no auge do negócio, ele ouviu uma voz falando para ele bater com o martelo no canto. E no que ele bateu no canto, quebrou todo o vidro e eles conseguiram salvar o santo sudário. Porque é realmente um tecido que tem que ser conservado. Esse incêndio foi criminoso? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Tem essa ideia, assim. Porque a gente se pergunta, né, por que ele não é mais difundido? Tem uma guerra dentro da Igreja Católica. Um dos pontos principais, não quero entrar muito dentro disso, mas um dos pontos principais para eles da fé é você acreditar sem objeto. Então existe, se você provando que isso seria, então isso te retiraria uma das bases da fé católica. Então tem essa guerra ali dentro. Tá?
Foi em 1898, segundo Pia, fotógrafo amador, naquela época, imagina, em 1898, quase não tinha fotos, e ele conseguiu ser o primeiro a se permitir tirar uma fotografia do Santo Sudário. E aí ele tirou a foto, vocês lembram, hoje em dia já não existe mais, a gente tem que ficar explicando o que é negativo e positivo, mas aqui todo mundo sabe o que é negativo e positivo de foto, né? E aí ele tirou a foto e quando ele estava lá na câmera escura, ele pegou eram placas muito grandes e tem uma reprodução dessa placa, não sei se é original mesmo, que está lá no Museu do Santo Sudário. Ele tira aquela placa e leva o susto da vida dele. Que é ele ver a verdadeira imagem que estava por detrás. Essa aqui é a imagem que a gente via, né, que foi vista durante séculos e séculos e séculos. E essa daqui é a imagem que ele viu quando ele foi tirada a foto. O que a gente compreende disso? O que a gente compreende é que essa imagem que nós vemos é o tal do negativo. É um negativo. E essa daqui é a real imagem. E não existe nenhuma foto tomada naturalmente que tenha essa característica de negativo. E, inclusive aquela imagem que eles conseguiram fazer com pressão e tudo, quando você tira a foto, você não sai isso. Não sai esses detalhes. Tá? Então imagina o susto que ele levou na vida. E essa aqui é uma foto assim muito antiga. Depois foram feitas cada vez outras fotos. Aí eu vou mostrar aqui, ó. Você vê que tem uma coisa meio redonda, como se o olho dele estivesse aberto. E são, na verdade, hoje em dia com técnicas de leitura muito avançadas de fotografia, foram encontradas 2 moedas que foram colocadas no olho. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Então, a outra história, 1354, foi, de repente, apresentado numa capela em Charny, na França, o Santo Sudário. Né? Foi feito toda uma capela e tudo, uma família muito rica, e apresentaram isso, de repente, ninguém sabia de onde que veio. Mas na família de Geoffroy de Charny tem pessoas que foram em cruzadas e templários. Então acha-se que era um tesouro que foi trazido pelos templários através das cruzadas, que ficou ali dentro, ficou ali na família. Criou muito problema, porque naquela época, ainda hoje é assim, as pessoas, as famílias ou os burgos ganhavam dinheiro pela peregrinações, então tinha certos tesouros assim, aqui num canto e no outro e tudo, e isso aqui começou a chamar tanta atenção que desviou-se a peregrinação dos outros locais, que isso começou a ser atacado pelos outros locais, inclusive um papa que não estava muito contente com isso, também inventou uma história e colocou num documento que tinha prendido o falsante que tinha feito essa imagem, e essa história perdurou durante séculos e séculos, né, como sendo falso, porque o Papa falou isso. Até hoje eles ainda colocam, mesmo com todos os estudos que foram feitos, entende? E nunca encontrou esse falsário, não tem documento nenhum. E então vamos ver. Tá bom, é um falsário? É. Que falsário é esse? Que técnica que esse cara usou para conseguir chegar nisso? Todo mundo curioso. Porque o que ele conseguiu fazer uma imagem, desenhar uma imagem que a impressão dessas fibras é da espessura de um fio de cabelo. São só as primeiras fibrilinhas do tecido que estão desidratadas de uma maneira muito rápida, que fica essa cor caramelizada, mas é só na superfície da frente, nada no meio e na superfície de trás. A superfície de trás também tem a imagem.
Então, como é que ele conseguiu fazer isso? Primeiro, pintar de um lado, pintar do outro. E para ele pintar, para ele conseguir ter essa imagem, ele deveria ficar pelo menos... Porque essa imagem, ela só é visível a 3 metros de distância. Se você está muito perto, você não vê. Então, ele teria que pintar 3 metros de distância e não ultrapassar o fio de cabelo, né, para fazer essa pintura. Sendo que não é pintura, então a gente não sabe que tipo de material que ele utilizou para conseguir desidratar de uma maneira muito rápida essas fibrilas. E, além disso, na época, imagina que o pessoal que ficava buscando trazer pessoas para peregrinação, então eles falavam isso aqui, esse daqui é o espinho da coroa de Jesus, esse daqui é um pedaço do manto dele. Por que ele vai fazer uma imagem que é uma imagem negativa? Não faz sentido. Como é que ele vai atrair as pessoas fazendo uma foto negativa de um homem nu, que era uma coisa, meu Deus, representar Jesus nu era uma afronta. E esse artista teve a coragem de representar Jesus nu numa perfeita anatomia, inclusive depois eu vou mostrar todos os sinais, vários sinais que contradiziam a ideia que as pessoas tinham na época de crucificação, mas que hoje foram comprovadas que é o que realmente aconteceu. E ele teria feito tudo isso na Idade Média, supostamente para angariar visitantes. Não faz sentido. E outra, se ele é um artista assim tão bom, por que a gente não tem outras obras? Ou outros exemplos, ou tentativas? De repente apareceu já essa obra assim feita e nunca mais ele fez nada. Então é interessante se a gente for ver nessa perspectiva. O pintor, nesse caso, ele teria que ter conhecimentos anatômicos, de medicina legal, direção de sangramento das feridas, né? Perfeição das medidas de um lado e do outro, porque você vê que são duas imagens, a imagem de frente e depois a imagem de trás. O tecido ele estava assim, né? Em volta da pessoa. Então, esse pintor, ele teria que ter uma capacidade enorme de não errar em nenhum lado, de um lado e do outro. Fazer um perfeito espelho, de frente e de trás. Também com a distância, porque uma das pernas estava em rigor cadavérico, então ele ficou meio dobrado. Então, tudo isso teria que ser colocado ali, né? Então, um pintor de extrema capacidade. Melhor do que Da Vinci. Aí o pessoal fala, não, foi Da Vinci que fez. Só que Da Vinci, ele nasceu, acho que 50 anos depois da imagem ser criada lá ou 90. Mas muito tempo depois, quer dizer, talvez a encarnação, né, precisamente de Da Vinci. Então, em 1453 foi dada em doação a Margarida de Charnay, a Casa de Savoia. E em 1538 transferido para Torino e só em 1983 foi doada à Santa Sé, mas ficou sempre em Torino. Mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, ficou escondido, mas dizem que pode ter ido, ninguém sabe onde que foi, pode ter sido que ele tenha sido levado a Roma, ou ficou escondido em Torino mesmo, porque o próprio Hitler foi até Torino tentar recuperar esse tecido, mas não conseguiu. Essa aqui é a capela na qual ele está disposto agora, né, Guarini. E eles falam então que antes de 1353 não tem história, mas existem vários relatos, né, que diria que não, é mais antigo, pelo menos esse tecido moderno que nós vimos hoje tem uma certa traçabilidade. Por exemplo, esse aqui é o Codex de Prey, que está lá em Budapeste, e que é de 1192 a 1195, e nesse Codex de Prey, então, ele mostra aqui as evidências de que esse codex, o autor que fez esse codex, viu pessoalmente
a imagem que está ali no Santo Sudário é mostrado pelo primeiro. Aqui as mãos, né, cruzadas dessa maneira, 4 dedos, porque o que aconteceu? Quando foi feita a perfuração aqui no punho, dá uma retração, porque é feito no tendão, então dá uma retração e o dedo entra dessa maneira. Então, mesmo no sudário, a gente vê uma imagem, a gente só vê 4 dedos. Então, aqui está mostrando só 4 dedos. O Cristo está nu, que isso já contradiz a moralidade da época, a maneira de representar. Aqui, esse desenho dessas fibras na escama de peixe é igual a que a gente vê também no tecido, que é um tecido que provavelmente feito ali na região dos Essênios, um pouco de Jerusalém, mas na região de Jerusalém. Foram encontrados tecidos com essas características, ou então dizem que também encontraram características dessa forma também na Índia. Mas de qualquer maneira aqui não é uma característica aqui dos tecidos da Europa. E outra coisa, esses 4 furinhos aqui, que corresponde também, mesmo na posição de que está, ao que a gente vê quando vocês veem aqui, ó, esses 4 furinhos. Então ali também ele está mostrando no Codex Typray esses 4 furinhos também. Marcas de sangue também. Né, os tecidos, os furos nos tecidos. Então, somente uma testemunha ocular direta seria capaz de fazer esse desenho com esses detalhes. E como esse Codex Typray oficialmente um documento de 1180 e pouco, então provavelmente esse tecido ele é mais antigo, pelo menos de cerca de 200 anos daquilo que é considerado depois que foi feito pelos estudos da ETH, por exemplo. Roberto de Clary. Bom, Roberto de Clary, em 1203, ele descreve que viu um lençol funerário em Constantinopla com a imagem do corpo inteiro exposto uma vez por semana na igreja Notre-Dame de Blanchernes. Então, a Constantinopla foi tomada, depois foi repega pelos cruzados, os cruzados tiveram grandes brigas e tudo, e até hoje, na igreja ortodoxa, ali nessa região da Turquia, eles têm um ritual onde eles trazem um tecido grande com a imagem do Cristo, do corpo inteiro nu. Até hoje tem esse ritual, né? Ele já não sabe de onde que vem, mas provavelmente vem dessa exposição que tinha toda semana, né? Durante séculos e séculos aconteceu isso. A imagem de Edesa, então a gente chama também a imagem de Edesa, o Mandilion, da Igreja Ortodoxa Grega, no século XIV, por Eusébio de Cesária, seria uma imagem que teria sido dada para o rei Abigar. E existem documentos do rei Abigar, em 56 depois de Cristo, que ele recebeu um tecido diretamente de Jesus, né, porque ele estava muito doente e ele enviou uma carta para Jesus pedindo para que ele viesse encontrá-lo. Né, isso na época de 33 depois de Cristo. E Jesus, claro, não pôde vir, mas ele dizem que existe uma carta onde ele teria dito: eu não vou, mas enviarei algo para você. E ele teria pedido para que o tecido funerário fosse enviado para Abigar. E dessa maneira esse tecido chegou até Abigar. E existem imagens do rei Abigar. Aqui, as imagens de 56 depois de Cristo, ele beijando um tecido com o rosto de Jesus. E que ele teria ficado curado com isso. E existe também o sudário de Oviedo, que chegou na Espanha, em Oviedo, na Espanha, de 570 depois de Cristo. Então, oficialmente reconhecido por um documento da Igreja Católica, em 570, que ele chegou, esse tecido,
E existem pesquisas feitas, isso também não foi até hoje permitido, pesquisa direta, retirada de sangue completamente, ou então estruturas, né, de tecidos e tudo, mas pelos pontos, primeiro, é o mesmo sangue, é o mesmo tipo de sangue que é encontrado no Santo Sudário. E isso aqui teria sido o tecido que teria sido colocado no rosto de Jesus e absorvido o sangue, mas não ficou nenhuma imagem. E existem estudos feitos com os pontos de coincidência que prova que é o mesmo rosto do Santo Sudário e do Sudário de Oviedo, ele cobriu o mesmo rosto. Inclusive aqui é o sangue da parte do nariz e também a separação do sangue, que isso vou falar um pouco mais tarde, mas e que corresponde a essas marcas também no Santo Sudário. Aí chegou a controvérsia, né, que eles falaram não é de 1260, máximo 1390. Foi feito esse teste que extremamente controverso. Foi pego uma parte do tecido aqui dessa região, se não me engano, dessa região, aqui, da parte lateral, e vocês veem assim que tem uma linha aqui também, ó, tem uma linha, não tem? Apesar de serem tecidos que se parecem muito, parece que as fibras foram todas, faz parte realmente do mesmo tecido, tem uma controvérsia muito grande, por que teria sido ajuntado, porque a gente vê claramente uma costura. Esse tecido aqui é muito parecido com esse. Mas, hoje em dia, com os estudos científicos que foram feitos, a gente vê que a composição química desse tecido aqui de baixo difere da composição de cima. Então, existem vários motivos que podem ter sido retirado isso, e aqui é a área que foi retirada para fazer os testes de carbono 14, né? Então, aqui foi a parte que foi retirada para fazer aqui essa parte. Essa daqui de baixo, tá vendo essa partezinha aqui? Ela foi um fragmento que foi retirado naquela primeira pesquisa, um fragmento de raiz, que depois serviu um pouco para comparação. E no fragmento de raiz foi encontrado também fibrilas de algodão, de outras coisas que não poderia entrar nisso. Esse aqui é um teste feito com fotografia fluorescente, então você vê que pega a composição química. Então você vê que a composição química daqui, né, e o resto do tecido é dessa maneira, e aqui é completamente alterado, tá? E foi dessa parte que foi retirada. Né? Então tem uma alteração, inclusive, primeiro, por que teria sido ajuntada essa parte? Porque todas as exposições eram feitas assim, você pegava a mão nua, né? Então imagina você pegando esse tecido na mão nua, né? E eles não eram de lavar muito a mão, imagino também, mas suando, com sujeira. E aí também, então mostra-se que toda sexta-feira era mostrado assim, né, os dignatários iam lá e pegavam, então com a pressão, poderia haver um desgaste desse tecido, então ele poderia ter sido renovado várias vezes, inclusive foi reformado pelas Clarice quando teve aquele incêndio, né, elas colocaram em 1500 e pouco, elas colocaram um tecido por debaixo. E então é um tecido muito fininho, ele é extremamente fino, né, e frágil. Então ele teve que ser renovado algumas vezes. Outra, era de praxe dar pedacinhos, né, nem que fosse pequenininho, para os dignatários, para os reis. E os reis também, as rainhas iam lá e davam um beijinho, então saliva. Né? Então imagina todo o DNA e todas as coisas que pode ter ali dentro misturado. Outra, ele ficava dentro das igrejas, que não tinha eletricidade, era tudo com fumaça, com velas. Aí vinham lá com os incensos e tudo. Então tudo isso pode ter ajuntado também carbono para poder alterar os resultados de carbono 14. Como foi feito esse teste, foi muito complicado, né? Tem livros e livros falando sobre isso. Sim, primeira coisa, eles
ficaram durante quase 2 anos discutindo, esse grupo do STURP, grupos internacionais, ficaram quase 2 anos discutindo como que iam fazer esse teste, que parte que ia tirar. Eles queriam pegar, eles tinham feito um protocolo de pegar partes de várias partes do tecido, assim, e também principalmente nessa parte que foi queimada, né, que tinha material, a parte também dos tecidos que estava, porque foi colocado um tecido de suporte, então ali dentro desse tecido de suporte ficou armazenado muita sujeira e muitos pedaços de tecido também que foram caindo, então eles queriam pegar isso. O que aconteceu no último segundo? O pessoal lá, os cardeais e tudo, italianos, resolveram fechar o negócio e trazer só os especialistas que eles queriam, e desconsiderou totalmente todas as pesquisas que foram feitas antes e decidiram no último momento qual a parte que eles iam tirar. Tanto é que foi falar no último momento para a pessoa, né, vão pegar aquela partezinha ali perto de onde que tinha sido tirado o outro, não foi pego de outras partes, só de uma, e foi cortado, e na verdade foi filmado todo o processo. Só que o filme para no momento em que eles vão cortar os pedaços e colocar nos bocais, e depois só aparece quando eles já estão com os bocais tudo devolvendo para as pessoas. E ninguém sabe o que aconteceu naquele momento. E só estavam 2 pessoas, né, com o cardeal ali para fazer. E aí o que acontece? Eles renderam 3 medidas e 3 pesos diferentes. Fizeram uma confusão enorme. Teve um que estava lá, porque um era responsável de cortar e o outro era responsável de saber em que local que ia cortar. Esse que ia cortar, ele colocou na análise dele que ele teve que tirar 1 centímetro de tecido e desprezar porque tinha fibras coloridas nesse tecido. E ninguém sabe o que fizeram com isso. Eu nunca vou nem falar que eu começo a ficar nervosa. Então aí tá, várias medidas e pesos, falta de rigor científico ao lidarem com os tecidos, não leva em conta os poluentes, não foi feito, a gente não sabe até que ponto foi feito lavagens, como é que estava antes, como é que estava depois. Não foram rendidos os dados crus, que são todos, sempre assim nas pesquisas, eles rendem os dados crus para que a sociedade científica possa reanalisar o processo, né, e ver se chega à mesma conclusão. E nunca foi rendido isso. E com essa confusão de peso e de medida, que eles deram 3, porque num eles falaram assim, 50, 50, 50, como se eles tivessem feito assim com laser, entende? Foi exatamente 50 centímetros para esse, 50 gramas para esse, 50 gramas para esse, 50 gramas para esse. E aí depois ele fala, não, foi 47 para esse, foi 30 e pouco para esse, né? E aí a gente não sabe para quem que foi dado o quê. Os laboratórios também não dão aquela confusão, então todos os dados que saíram depois, você não tem como provar. Declaração de Tesstori, né, que cortou as amostras, que teve que retirar fios estranhos e desprezar 1 centímetro de tecido, presença de goma arábica e pigmento, que eles simplesmente desprezaram isso. Então, para que goma arábica, para que pigmento? A tela do lado, que é esse tecido de suporte, bom, costuras nas laterais, tudo isso foi desprezado para eles. Então, para que teria sido utilizado esse pigmento? O que eles descobriram mais tarde, teve um casal que não era por nada científico, mas que achou ter compreendido, ter visto que aquela faixa lateral tinha sido ajuntado por uma costura invisível um novo pedaço de tecido. E que depois teria sido colorido e tudo para ficar igual ao resto do tecido. Tinha um pesquisador, o Roger, que estava nesse grupo STURP do começo, e ele tinha pequenas amostras, né, que ele tinha pego assim com esparadrapo, eles tinham uns fiozinhos assim. O pessoal achou isso loucura, o Roger achou isso uma loucura, disse assim, eu vou te provar isso. Quando o amigo falou,
5 minutos eu te provo como isso é mentira, eu vou ver as minhas amostras. E assim, uma das características desse tecido é que ele é 100% linho. E aí ele voltou e falou, não, encontrei lã, ele encontrou lã e encontrou algodão. Primeiro que lã e linho não poderiam estar no mesmo tecido, porque pelas regras judaicas, você não poderia usar um tecido mortuário misturando fibra animal com fibra de origem animal com fibra de origem vegetal. Então já está aí uma contradição muito grande. Eles encontraram isso, foi enviado também para 3 especialistas de tecidos, que com microscópio eles viram, e sem falar que era do Santo Sudário, sem falar que essa ideia de costura invisível, e os 3 especialistas encontraram também costura invisível. Mas tudo isso meio que só fica nesse ambiente de pessoas que estudam Santo Sudário e não é levado muito para o exterior. Né? Então, o veredicto é que esses testes do carbono 14 são inválidos. Tá. Aí o Giuliano Fanti, que é um italiano, pesquisador italiano, então com novas tecnologias hoje em dia, que não precisa retirar pedaços do tecido, né? Então ele utilizou 3 tecnologias, espectroscopia infravermelha de transformação de Fourier, e ele encontrou que na transformação de Fourier ele trouxe de 1300, 1400, como eles falaram lá na ETH, trouxe de volta para a época do Cristo. Na espectroscopia de Raman também saiu mais ou menos nessa época. E a mecânica multiparamétrica também. Então, você pega os 3 juntos, você vê que os 3, eles colocam todos eles, numa época, uns mais para lá, outros mais para cá, mas todos eles pegam a época de Jesus. Então, é mais ou menos, a média é de 33 anos antes de Cristo, mais ou menos 250 anos, ou seja, 283 antes de Cristo a 217 depois. Tá? Pega cerca de 500 anos. Portanto, os 3 testes clamam uma data da época da morte de Jesus. Outra coisa que foi encontrado, pólen. Foi encontrado um pólen feito ali, então o Max Frey, depois ele já morreu, mas depois foi repego essas informações. E o pólen ele é microscópico, né? Então a gente não imagina a gente lá pegando pólen e colocando lá no tecido para enganar a gente, né? Mas, de qualquer maneira, foi encontrado vários tipos de pólen que mostra o percurso desse tecido, com plantas típicas da região de Jerusalém, que floresce na época da Páscoa, né? Então, tem os pólens de plantas diretas, tem impressões de plantas vivas diretas no tecido, e tem os pólens também do ambiente que é caindo. Teriam sido colocados aqui também flores, eu acho que eu nem coloquei, mas assim, pelos pólens eles mostram então que é um tecido original da região de Jerusalém, que depois teria passado pela Grécia para então chegar por Constantinopla e chegar aqui para a França. É interessante que eles fizeram esse mesmo estudo com aquele estudário de Oviedo, que mostrou um caminho indo pelo Egito, indo pelo norte da África e chegou na Espanha. E esse caminho é confirmado, eles sabem que foi assim. Então, mostra a veracidade, a importância que são esses estudos em termos de pólen. Aí, aqui, outra coisa, né? A gente sempre tem essa ideia de Jesus com a coroinha assim em volta, né? Mas pelas mostras aqui, não era uma coroa, mas um capacete. Um capacete feito de plantas de um arbusto da região. Penetrava profundamente e era como agulhas assim penetrando assim. Essa dor era incrível, era muito dolorida, até porque era no couro cabeludo, e mais dor ainda.
E aqui os leptons romanos que eles acharam. Então aqui no olho dá para ver, e aí depende da imagem, tem que você pega uma imagem antiga de grãos não muito finos assim, mas a pessoa que pegou, que fez essa foto, ele disse assim, não, tem alguma coisa aqui no olho. Aí ele pegou e fez um estudo, tudo, e chegou a essa imagem, e a conclusão, ele fez um desenho onde que tinha esse K, por exemplo, né, K e pulso. E ele fez esse desenho sem conhecer o que ele estava fazendo. E depois foi encontrado que isso era um lepton, que é uma moeda de pouquíssimo valor. Tem uma parábola que Jesus falava daquelas mulheres que deu uma moeda, assim, que era o menos que ela tinha, mas que tinha mais valor porque era tudo que ela tinha, a viúva. Ela deu um lepton, então era o menor valor que existia. E o lepton romano, ele foi cunhado entre 29 e 36 por Pôncio Pilatos. E aí o pessoal fala assim, não, mas K, que estranho, porque era Caipos com C. E também esse desenho aqui, ele tinha desenho escrito assim, e aqui não tem, por exemplo, com certos detalhes. Aí eles falaram, então é falso essa moeda, mesmo que tenha sido descoberta dessa maneira, que ele tenha desenhado sem saber o que estava desenhando e caiu numa moeda, o pessoal ainda falou, não, isso é mentira. Só que aí foi encontrado, inclusive um ali no Museu de Cluny em Paris, e tem um outro museu, eles encontraram moedas que não tem os dois erros, mas que uma tinha um erro escrito com K e a outra tinha um erro do desenho. Então é bem possível que exista uma moeda que tem os dois erros. E aí o que eles descobriram era que na época eles não tinham esse controle de qualidade que a gente tem hoje em dia. O pessoal fazia lá o gesso, né, como podia, fundia, fazia as moedas, quando quebrava o negócio tinha que fazer um novo, e não ficava fazendo tudo um igual ao outro, independente também do mestre que estava fazendo, podia fazer umas inovações, uns erros, assim. Então não tinha esse controle de qualidade da gente, então é bem possível realmente que aconteça. Está escrito Tibério? É Tibérios, E aí, exatamente, então é uma moeda dessa época, Tibérios Kairos, né? Cairop, que era o nome do Pôncio. Mas é o nome do governador da região na época. Mas é bem interessante, que é de 29 a 36. Tudo bem que essa moeda depois pode ter ficado mais tarde e tudo, mas você imagina lá, Jesus morreu, tá lá, as pessoas têm que colocar uma moeda, eles colocavam por vários motivos. Tinha uma que era para não abrir o olho, né, fazer um peso para não abrir o olho, outro que era uma ideia meio pagã, mas que era utilizada assim, que era para dar uma moeda para que o morto pudesse pagar a passagem do rio para poder ir para o outro lado. Isso. Mas, de qualquer maneira, na hora, eles pegaram a moeda que eles tinham na mão. Agora, você imagina fazer isso na Idade Média. Você vai pegar uma moeda que você tem na mão para encontrar 2 leptons do princípio do século, né? Ainda você na França, você encontrar 2 leptons de Israel, de Jerusalém, do princípio do século, também é difícil, né? E foi o que foi encontrado. Aí aqui tem as marcas que a gente também pode ver, da cruz. Tudo que foi feito porque eles encontraram terra na parte do joelho e na parte dos pés. Moléculas, né, pedaços pó, e aí feito um teste e saiu uma composição dessa pedra que só existe na região de Jerusalém. Esse tipo de pedra. Nessa composição exata. Na caminhada dele, mais do que uma vez ele caiu claro, no chão. Né? E isso ficou nesse tecido. Agora também, né? Ir lá catar pozinho para colocar num tecido não faz sentido. Né? Aqui, então aqui é a ferida,
lateral que foi feita quando ele perfurou com a lança, imagem de uma lança que depois foi verificada que é uma lança romana. São todas impressões, assim, né? Que como é que o pessoal consegue ver isso? Assim, pelo formato da ferida. Eles conseguiram deduzir pelas manchas tudo o formato das feridas, a profundidade, a largura e chegaram nesse ponto. Outra coisa que é muito interessante, o pessoal pergunta assim, mas essa é uma das grandes questões, como assim o sangue tão vermelho? A gente mesmo sabe quando tem uma feridinha, tudo, depois o sangue fica bem escuro, vermelho escuro. E por que esse sangue é tão vermelho? E aí ficou nessa dúvida muito tempo, até que foi conversado com um especialista, um biólogo químico, que explicou. Quando você é torturado mais de 24 horas, o teu corpo ele entra num tal estado de tensão, de estresse, que você joga muita creatinina fora. E essa creatinina, ela conserva a hemoglobina no seu estado. A hemoglobina, ela não se oxida. Por isso que ela conservou essa cor. Então, isso também prova que Jesus ele foi torturado mais de 24 horas. Pelas formas aqui das feridas, a gente vê que é um flagro romano. Essa aqui seria uma representação do que como ele teria ficado. É muito pior do que a gente imagina. Aquele filme do Mel Gibson. Ele foi o ator, né? O Mel Gibson é o que chega mais perto. Quando você vê esses filminhos onde que Jesus está lá, só você vê o corpo dele, né? Só um sanguinho aqui, não é nada, gente. É muita dor. É muita dor, é muito sofrimento. Ele ficou puro sangue. Ele ficou realmente puro sangue. O homem do sudário, eu não estou falando de Jesus, tá? Ele usou uma coroa de espinho, o prego na mão e nos pés. Ele foi envolto num tecido e sepultado. O tecido ele estava ainda ensanguentado, quer dizer que foi muito rápido, né? Porque ele teria que entrar no sepulcro antes do sol baixar, porque senão ia começar o Shabat, e no Shabat ele não poderia mais ser limpo. Então ele foi colocado às pressas, né? Envolto no tecido, e elas voltaram depois, mais tarde, para limpar, e ele já tinha desaparecido. E o corpo desapareceu em menos de 36 horas. E ele não foi retirado do tecido, porque não tem uma única fibrila quebrada. Então, não é que o sangue secou e quando se tirou, você arrancou. O corpo sumiu. A probabilidade que todos esses eventos tenham acontecido e que a probabilidade que não seja o Jesus histórico escrito na Bíblia é de 1 sobre 200 bilhões de probabilidades. É muito grande. Então, isso quer dizer que 99,99999% confere que o homem do sudário é Jesus, de acordo com todos esses estudos. Como se formou essa imagem? Isso aqui, então, são estudos que são feitos aí, é a única imagem que dá uma imagem tridimensional, que não deformada. Esse aqui foi feito com o VP8, que é uma máquina da NASA, que permite pegar a foto e aumentar, né, o
céu e tudo e colocar em 3D a imagem. Eles fizeram isso para mostrar, por exemplo, a superfície de Marte, né? Esse VP8 foi criado para poder estudar através das imagens como que é a superfície. Então, eles fizeram isso com a imagem do sudário, que é a única imagem que dá esse VP8, que dá uma imagem tridimensional não deformada. Porque os outros, por causa da sombra, ele pode, assim, que o olho fica para baixo. Se você pegar qualquer imagem nossa, assim, pega uma fotografia nossa e faz, ele vai ficar todo deformado. Porque tem sombra, tem luz, né? Esse aqui não. Toda a imagem, ela ficou impregnada. Isso por quê? Teve um radiologista, tudo, ele estava vendo assim, isso aqui, que os dedos são longos demais, assim, é claro, porque a imagem não é do dedo, são das falanges. Então a gente vê aqui, você não vê a pele, você está vendo aqui o osso. Por isso que dá essa imagem assim tão longa, de dedos tão longos. Foi uma imagem provocada por uma radiação, provavelmente de raio-x. Né? A gente não sabe que radiação exatamente, mas não é uma radiação comum. E essa aqui é uma imagem do osso. Essa aqui é a imagem do VR8, tá vendo? Né? Então, VR8, ele permite que a gente possa tirar uma imagem tridimensional. E aí, a ideia é que houve uma desmaterialização com emissão de radiação. Os átomos teriam se desintegrado, essa energia de cada um dos átomos teria sido liberada e perpendicularmente ao sudário, porque essa é uma imagem perpendicular, quer dizer, todas, não tem uma fonte. Essa energia que está impregnando o sudário não tem uma fonte única, né? Porque a gente geralmente tem um foco de luz. Todas as moléculas do corpo emitiram luz ao mesmo tempo. Porque não tem diferença na tonalidade da imagem da cabeça aos pés. Não tem diferença. Então é o corpo inteiro que emitiu ao mesmo tempo, de uma maneira muito rápida, a energia que desidratou as fibrilas. E tem que ser muito rápido, porque se for mais lento, teria queimado, simplesmente evaporado esse tecido, que era um tecido fino. Então é uma explosão de energia muito rápida, muito intensa, mas muito, muito breve. E uma coisa mais incrível ainda é que, pelo estudo da imagem, não há uma distorção dela. Portanto, quando se estuda a imagem, principalmente a imagem de trás, você não vê uma distorção, por exemplo, das nádegas. Então, o corpo não estava apoiado no tecido de baixo. Então surgiram várias ideias que ele tinha sido colocado de frente com uma cama de flores, ou de tecidos, ou de aloe, de vários ungüentos por debaixo, criando uma certa distância do tecido, e por de cima também sendo feito isso. Mas não se pode provar dessa forma, né? E por que ficar vendo todas as estruturas e todas as imagens, tudo que pode acontecer? A única justificativa dessa imagem ter sido criada assim é que o tecido ele se esticou em volta, o corpo flutuou no meio e ele emitiu essa luz que foi emitida e impregnou os dois lados do tecido ao mesmo tempo. Como isso é possível? Então, a Isabel Picek, que é uma estudiosa disso, ela diz que seria um evento horizonte, que é um evento único, onde colapsa o tempo e espaço, e onde que pode acontecer disso, dele ficar flutuando e o corpo se transformar em luz. O que eu achei interessante na Maria Voltorta é isso que ela falou, porque ela é como se ela explicasse esse processo. Então, enquanto ele permanece suspenso no aparato, porque a Maria Voltorta, ela em estados de
de transe, ela teria estado presente e contado a história de Jesus como uma testemunha. E ela estaria presente naquele momento da ressurreição de Jesus e explicou o processo. Sim. E ela fala, enquanto ele permanece suspenso no ar parado, o espírito se refunde no corpo imóvel sob as bandagens funerárias. Em uma fração de minuto, tanto a aparição, a descida, a penetração da luz de Deus foi rápida. Sobre o lençol e o sudário, a carne gloriosa se recompõe em beleza eterna. É despertado do sono da morte. Eu fico até arrepiada. É despertado do sono da morte, retorna do nada em que estava, vive depois de ter estado morto. O coração acorda e dá a primeira batida. No momento em que aparece em pé imponente, esplêndido em sua veste de matéria imaterial. A gente sabe que Jesus, ele brilhava, né? Sem ferimento ou sangue, mas apenas a luz brilhante que flui em jorros das 5 feridas e que emanam de todos os poros de sua pele, acendendo-a de um sol na altura do coração. Para mim, isso também mostra um processo de radioatividade, tá? Então, verdadeiramente, é a luz que tomou forma. Não a pobre luz da terra, não a pobre luz das estrelas, não a pobre luz solar, mas a luz de Deus, todo o esplendor celeste que monta em um só ser. Poético. Maravilhoso. Fala. Essa coleção da Maria Valtorta, que se chama O Evangelho como me foi revelado, mas ela justamente, um pouco como Ivone Pereira, ela via cenas e descrevia com as palavras dela. E essa descrição está no volume 2. Uau, São 10 livros. Assim, todo o processo do livro, eu colocava as perguntas assim, mas isso é possível? E aí eles me traziam textos, tipo, eu ia na internet, pá, encontrei a Maria Valtorta, eu nunca tinha ouvido falar dela, né, Valtorta. Aí eu perguntava isso, é possível? Assim, aí eu perguntei, é possível um processo? Porque aqui ela diz, se recompõe em beleza eterna, se recompõe em beleza eterna, se recompõe, como assim? É como se o corpo se desfizesse e ele se recompõe. Só que ele se recompõe de uma maneira diferente. Não é da mesma maneira. E aí eu me coloquei essa questão. É possível? Aí que fenômeno que ocorreu? E aí eu fui levada em vários estudos que eu ia encontrando ao esmo, assim, sabe? Mas que muito orientado. E aí eu encontrei dentro desse livro, super difícil, né? Vocês não podem imaginar. Mas, assim, esse Andrei Murakami, ele meio que, ele estuda supercondutores e a gente sempre achou assim que supercondutor ele só funciona a temperatura absoluta, que é menos 273 graus negativos, que permite que as moléculas parem e não sejam mais obstáculo à energia. Mas como isso é possível? Porque para ter esse processo de Jesus, a gente deveria se tornar supercondutores, né? Para poder essa luz se tornar muito grande. Bom, eu fui encontrando, eu vou explicar um pouco melhor, mas eu fui encontrando, encontrei, por exemplo, que segundo ele, existem então tecidos vivos que podem funcionar como supercondutores. E ele considera como a mitocôndria, os cloroplastos, as membranas, e, por exemplo, os microtúbulos também, como elementos supercondutores. Hoje em dia, já mais de 46 substâncias supercondutoras a temperatura ambiente já foram produzidas ou encontradas. Então, sim, é possível nós termos essa propriedade supercondutora no nosso corpo, mesmo a temperatura ambiente, a temperatura do corporal. Que é uma coisa que eles não acreditavam, eles achavam que só em temperatura absoluta, então fora da vida biológica possível.
Quando tem o supercondutor, né? Então assim, vai lá, a transmissão, de repente você chega lá naquela temperatura que para toda e qualquer interferência e passa, né? A pessoa se torna supercondutor. Isso aqui é uma imagem de supercondutor. É um campo eletromagnético que é extremamente forte, né? E aqui você vê essa pastilha flutuando. Isso lembra muito essa imagem de Jesus. Então, o que acontece? Ele cria-se um campo eletromagnético tão forte e também cria-se um campo eletromagnético na Terra, por exemplo, nas pedras, né? Interagem com isso, aquele que é mais leve vai flutuar. No caso, a pedra empurrou Jesus e o corpo dele que flutua. Aí eu me perguntei assim, é possível criar uma nova substância? Uma supermatéria? Como é possível criar uma estrutura molecular diferente? Eu não coloquei aí porque é uma coisa que até, assim, é uma teoria nova que eu criei e que, na verdade, o que eu vejo é que tem elementos que só estão se juntando a ela. Até agora eu não encontrei muita coisa, não encontrei nada que contradiga, né? Mas existem certos elementos que estão se juntando. Então, essa semana passada eu fui aprender sobre o Caibalion. Você conhece Caibalion? Caibalion é obra criada em 1908 por um autor anônimo e que ele teria colocado ali as leis de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, tempos de imemoria, ninguém sabe exatamente quando, mas certamente mais de 10 mil anos atrás, ele era um filósofo no Egito. E ele teria colocado 7 leis que explicavam todo o mundo físico, mental e espiritual. Só em 7 leis. E isso passou de uma maneira muito secreta, tanto é que a gente chama hermético, né? Hermético, secreto, fechado, até só oral, até que veio esse autor desconhecido e colocou as informações no papel, e esse Caibalion, que é um livro de 18 capítulos muito simples, e uma das leis é que tudo é vibração. Aí quando você vai ler, é muito interessante porque ele fala assim, então tá, né, tudo é vibração, então a matéria é vibração, aí a matéria ela aumenta a sua vibração. O que acontece? Essa matéria vai se desdobrar em ondas, vai se desdobrar em cores, vai se desdobrar em som, depois as próprias moléculas elas se desdobram, elas vão aumentando tudo, até que os próprios átomos se dissolvem, no nível mais alto eles se dissolvem, tá? Tá bom, então imagina assim que Jesus, ele morreu e o corpo dele foi aumentando em vibração, tudo até chegar nesse ponto que passa dessa explosão e o corpo se dissolve completamente, tá? Aí você pensa nisso, tá todo lá, tá completamente dissolvido, unido à energia de Deus, né? Que é essa energia maior. E aí, eu estava me perguntando assim, mas é possível criar uma nova matéria? E aí, nesse dia mesmo, eu recebi um artigo, assim, meio vulgarizado, de uma amiga minha que enviou para várias pessoas, mas era um artigo onde que falava que pela primeira vez 2 universidades no mundo tinham criado uma supermatéria. E cada um de sua maneira, mas uma delas criou uma matéria onde que ele criou um sólido que era mais líquido que o líquido. Então você pegava esse sólido, colocava numa cumbuca de porcelana e ela atravessava a cumbuca e caía como líquido. Uma estrutura molecular totalmente diferente. E aí eu fui ver essa universidade, era nada mais que a ETH de Zurique. Então eu liguei já pro cientista, né, um dos escritores lá, muito simpático, tudo, e eu não tinha nem acesso ao artigo, ele me enviou o artigo, dificilíssimo de ler. Imagina assim, aquela coisa, só que aí eu vendo no material, né, que é utilizado para o teste,
tinha todos os elementos que eu tinha encontrado no corpo humano. Então tinha que ter supercondutor, tinha que ter campo eletromagnético forte, tinha que ter raio laser, e aí eu entro numa outra pesquisa que eu faço, que eu já estudei muito sobre os biofótons. Nós emitimos biofótons o tempo inteiro, nós criamos esses biofótons, são fótons de luz, né, o tempo inteiro com nossos pensamentos, e também fisicamente com os metabolismos do corpo. E pelas pesquisas, eles mostram que quanto mais a gente é harmonioso, pensamentos harmoniosos, pensamentos positivos, quanto mais nós temos esses pensamentos, os biofótons eles são mais coerentes. Quanto mais nós somos pessoas com raiva, com energias negativas e tudo, os biofótons eles são incoerentes, eles são atrapalhados. E qual é a emissão mais coerente que existe na face da Terra? Que a gente conhece? É o laser. O laser é um feixe de emissão completamente coerente. Então, se a gente chega nesse ponto de harmonia perfeito, nós nos tornamos emissores de laser. E é isso que Jesus mostra. Com tudo isso que ele mostrou para nós, que nos mostrou com os atos dele, com os pensamentos, com os ensinamentos, é para a gente chegar a essa coerência perfeita. E chegando nessa coerência perfeita, esses são os resultados. E aí ele me explicou, esse cientista, para que precisava o laser. Ele diz assim, tem que ser um supercondutor, manda uma energia muito forte, né, um campo eletromagnético muito grande, tudo. Isso vai desfazer a substância, né, original, e aí a gente joga o laser faz um reflexo, ele cria uma grilha energética com uma configuração especial, e os átomos vão ser atraídos e vão ser captados por essa grilha de laser, formando uma nova estrutura. Eu achei isso magnífico. Olha que incrível! E aí ele me explicou isso e que pode explicar o que realmente aconteceu. Então essa explosão de luz, essa criação de campo eletromagnético muito potente naquele momento, emissão de raio laser, criação de uma nova grilha, de uma nova configuração física, porque na Bíblia eles falam, Jesus ele entrava no meio do ambiente, ele aparecia, né, tipo, sem porta e tudo, ele aparecia no meio das pessoas, ele tinha bilocação, ele é visto por pessoas em vários locais ao mesmo tempo, mas ele comeu com os discípulos, ele era tocado. Então, quer dizer, ele não é nem 100% só um corpo espiritual e nem 100% só um corpo físico. Ele é um corpo diferente. Isso depois da ressurreição. Mas é interessante porque o que você acaba de relatar explica como é que imprimiu o tecido embaixo e o tecido em cima. Claro, porque o corpo foi... E de uma maneira direcionada. Esse que é interessante, porque foi... a luz não é que foi assim, tchum, entende? Foi direcionada de cima para baixo. Assim, né? Quase molécula. Molécula. Então, tem mais uma coisa. Então, o campo eletromagnético, ele direciona a luz, entende? Esse campo eletromagnético muito forte. Então, a luz, ela foi atraída para cima e para baixo. Ela não foi dispersa pelos lados. Por isso que a imagem, ela não é uma imagem deformada. Né? Então, nós somos seres quânticos. É isso que é mostrado, né? Os microtúbulos, por exemplo, os microtúbulos é o esqueleto das nossas células. E os microtúbulos, a partir de um certo nanômetro, assim, de certo tamanho das estruturas, elas são consideradas estruturas com fenômenos quânticos dentro. Tá? Fenômeno quântico é tudo aquilo que é ligado à luz, que é numa velocidade muito grande, que são partículas super pequenas,
as leis de Newton já não funcionam mais. Existem outras leis que são mostradas, que nós podemos observar, entende? Tem um monte de coisa que acontece, mas isso mostra o que nós temos que compreender é que nosso corpo ele é feito de estruturas quânticas. E há evidências desse fenômeno no ser humano. Aí eu entro com a segunda parte dos estudos que eu fiz, que é no corpo arco-íris tibetano. Então, o corpo arco-íris tibetano, ele é uma, digamos, não é uma crença, é uma maneira de ver, assim, dos tibetanos, onde que quando morre alguém, assim, muito alto, tudo, eles ficam observando o que vai acontecer com o corpo da pessoa, porque eles acreditam que vai acontecer fenômenos diferentes por causa da evolução espiritual dessa pessoa. Vocês imaginem uma coisa, a gente sabe da psicossomática. Você sabe que você fica pensando mal, fica pensando triste, fica com raiva, não sei o quê. A gente fala assim, não fica assim, você vai ficar doente. Sentimentos negativos têm uma ação no nosso corpo. Uma ação degenerativa. Né? Uma ação que leva em direção à morte, a degeneração e à morte. E o que faz pensamentos de amor, compaixão suprema, estados de samadhi, quando a gente tem experiências em meditação, que, nossa, assim, um monte de coisa que acontece, aquilo são emoções superiores, muito grandes, e que, com certeza, tem uma ação no teu corpo. Tem gente que tem cura espontânea, não é mesmo? Né? Porque pensou diferente, conseguiu perdoar alguma coisa, fez todo um processo, e tem uma cura espontânea, quer dizer, uma ação profunda dos seus pensamentos, das suas crenças, das suas emoções no teu corpo físico. Da mesma forma, então, que os pensamentos negativos levam à degeneração, todos esses processos espirituais, emocionais, profundos e elevados, levam à eternidade, levam até isso. Então, no budismo tibetano, eles ficam olhando realmente depois da morte, ver o que acontece com aquele corpo. E aí eles falam o despertar do corpo arco-íris, que a gente vê 4 fenômenos, claro que misturados, muitas vezes tudo, mas geralmente 4 níveis. Eles dizem assim que não tem a hierarquia desses níveis. Tem aquilo que a pessoa vive naquele momento. E no meu livro eu coloquei até, assim, meio engraçado, mas eu coloquei como o lama, que ele vivia num monastério onde tinha um corpo, né? Porque tem, às vezes, nos monastérios tibetanos, tem esses corpos de lamas mortos, conservados, que ficam lá em posição. E ele morava num templo onde que tinha um corpo que era ele numa outra vida. Né? Mas que ele tinha passado por esse processo, o corpo dele ficou incorruptível. Mas ele estava aqui outra vez para passar outros processos. Então, o primeiro nível de transformação do corpo físico seria a incorruptibilidade. E isso a gente encontra em vários casos de santos católicos. Na verdade, mesmo nesse caso, eles colocam às vezes uma máscara de cera, mas o processo de degradação é muito lento, né? Tipo, leva 200 anos, uma coisa que pra gente levaria 20 ou 30 anos, né? Ou até menos. Então, existe sim uma degradação, mas é muito, muito lento, né? E depende também da situação em que está. Mas sim, existe isso. E muitos casos, só que às vezes a gente enterra as pessoas, né, e nem vê que tem esse processo, mas depois quando vai desenterrar, a pessoa está ainda lá. Foi encontrado agora um monge russo que morreu em 1917 e as juntas dele estão flexíveis. A pele dele está flexível, é como se ele tivesse morrido há 36 horas. Bom, o olho dele já está meio para fora, não sei, mas é incrível que as células ainda estão praticamente vivas. Mas aí o segundo nível é que o corpo, em poucas horas, ele diminui de tamanho.
Nesse caso, ela ficou com 40 centímetros de tamanho. Existem outros casos onde chegou, tem relatos que ficou 4 centímetros. E aí uma amiga minha falou assim, quando ela ouviu isso, assim, Meire, uma vez eu estava no leito de morte de um homem que era um homem muito, quase um santo realmente, uma pessoa muito elevada, tudo, e ele morreu. E eu fiquei ali algumas horas com a minha mãe e uma hora a gente olhou assim, mãe, olha o pé dele. Ele tinha antes um pé de 44, não sei o que, ele estava com um pé de 30 e pouco. O pé dele diminuiu de tamanho. Então isso é uma desmaterialização parcial do corpo, uma espiritualização do corpo. Ele eleva a sua vibração e aí a matéria ela passa a se tornar vibração. Esse aqui é um outro caso, olha, ficou quase o tamanho da mão dele, né? Esse aqui era um homem que tinha 1,70 m e pouco, 1,80 m, ele era grande. Tudo bem que já na velhice já está menorzinho tudo, mas quando ele morreu, o corpo ficou assim, pequeno. No terceiro nível, o corpo desaparece, sobram cabelos, unhas, às vezes a gente encontra ossículos, que ele chama, às vezes até pedrinhas, assim, com desenhos de Buda, essas coisas. Dizem que a gente vê várias fotos, assim, de pérolas e de desenhos, mas isso mostra, assim, a elevação daquele ser, né, a ponto de deixar, inclusive, tesouros, assim, para as pessoas. Esse seria o terceiro nível. E o último nível, o corpo, ele desaparece completamente. E existem fenômenos, muitas vezes, que se escutam músicas celestiais, aparecem flores do nada, né? Isso, o próprio Chico Xavier, uma vez, no trabalho de materialização, ele fez materializar flores, né? Caiu no colo das pessoas. Então, aparecem flores materializadas e muitas vezes há terremotos, e a gente sabe que Jesus também, quando ele morreu, houve terremoto, né? Provado agora por falhas que foram encontradas. E, principalmente, aparece arco-íris, ou então fenômenos de luz. Então, por isso que a gente chama isso de despertar do corpo arco-íris. Muitas das informações de corpo arco-íris eu peguei de um livro chamado The Rainbow Body, de um padre, é muito interessante porque é um padre católico, que passou 20 anos estudando o corpo arco-íris lá no Tibete e no Nepal. E eu tenho contato, a gente conversa muito, e ele tirou foto de um que ele diz que ele presenciou isso. E era um mestre que ele se desmaterializava na frente das pessoas. Aí ficava só aquela imagem assim de cor, um lótus aparecendo bem brilhante. Tem essa imagem, assim, lótus aparecendo bem brilhante. E ele já conseguia transformar a vontade, o corpo em energia e voltar à materialidade ainda em vida. Isso pouco tempo antes dele morrer. Essa ideia, o corpo arco-íris, essa ideia do surgimento do corpo arco-íris só começou no século XIII, 11 a 13 depois de Cristo, quer dizer, muito tarde. E Padmasambhava, que começou com tudo isso. E aí a compreensão que, inclusive, o padre, não querendo puxar a sardinha para o lado do cristianismo, mas de qualquer maneira, veio porque o Padmasambhava teria entrado em contato com a história de Jesus. E a gente só chega lá onde a gente sabe que pode chegar. Antes da história da morte de Jesus, da ressurreição, ele não tinha nem ideia de que poderia chegar nesse ponto. E aí ele teria entrado através da Rota da Seda, dessas informações que a gente encontra muitos textos sobre Jesus na rota, né, em todos os locais, assim, existe. Então era uma informação que passava muito nessa região. Ele teria entrado em contato com isso e utilizado, aí sim, conhecimentos milenares de yoga, de meditação,
de transmutação para poder formalizar esse processo de transformação do corpo arco-íris. Então, depois de Padmasambhava, ele passou por esse processo, a maioria dos discípulos dele depois também passaram por esse processo, porque ele ensinou o método, que é esse método de limpeza total, no caso deles, com muita meditação, com certos tipos de yoga especiais, né, meditações especiais. E o interessante é, então, que Jesus teria feito esse processo, o Oriente, a Ásia, teria pego essa informação, materializado e feito uma metodologia nisso e devolvido agora para a nossa humanidade, esse processo. Então, nós estamos justamente nesse momento da união com o Oriente e com o Ocidente. Né? Aqui nós desenvolvemos a ciência ao máximo, o materialismo ao máximo, e eles conservaram e aprofundaram a espiritualidade ao máximo, e agora a gente está juntando. Mas Jesus, ele teria alcançado um maior nível, porque eles não poderiam acreditar na ressurreição. Ainda é um tabu para eles. Então, eles não chegaram até lá. Jesus, ele teria feito um 5º nível, que é não só a desintegração do corpo, mas a reestruturação no corpo espiritual, no corpo ressurrecto. E aí a gente pode entender o que Lucas fala em 24. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e meus pés, que eu sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe pés e mãos, né? Mãos e pés. Então, não é um corpo completamente espiritual. Essa é a grande questão. Por que tudo isso que eu escrevi? Por que tudo isso que eu fiz? E a compreensão que eu tenho é que, primeiro, por que uma fotografia? A gente está num mundo, hoje em dia, de Instagram e tudo, onde é tudo imagem, não é mesmo? Não tem um objeto mais moderno para passar essa mensagem para a gente do que o Santo Sudário, que é uma fotografia daquele momento tão especial, único na história da humanidade. Imaginar que a gente tem uma fotografia daquele momento é uma coisa incrível. De alguma maneira, Deus conseguiu colocar no momento onde não existia fotografia, onde não existia nada, uma foto desse momento incrível. E Jesus tem todas essas feridas. E para mim, quando eu penetrei muito profundamente, por que mostrar essas feridas? Por que mostrar esse corpo assim com tantas feridas? E me veio assim uma mensagem, primeiro, que quando eu estava na frente do Santo Sudário, lá em Torino, olhando aquilo, eu estava pensando assim, o que eu faço, né? Eu acho que eu tenho que rezar para minha família. Eu fechava o olho, dizendo, não posso fechar o olho porque só tem 3 minutos aqui na frente. Então, assim, o que eu faço? Eu vou rezar de olho aberto. Aí eu rezando de olho aberto, aí vem uma voz profunda, e falou assim: você veio de tão longe para me ver, agora eu vou até você. Aí eu caí no choro. E só de pensar já começo a chorar. Não, mas foi assim incrível. Porque tem que ter uma coisa que vem de dentro, né? Pra gente conseguir ultrapassar tantas dificuldades, tanta contradição, tanta luta, né, nisso. E assim, a maioria dos cientistas que trabalham com o Santo Sudário nos é dado uma certeza. E ela vem do interior. E para mim, Jesus, essa imagem veio com todo esse sangue, com tudo isso, porque Jesus, ele guardou nessa imagem do corpo dele as nossas feridas, porque a gente não era capaz de vê-las.
a gente não era capaz de curá-las. Então ele guardou isso nele, para que um dia ele nos devolvesse e a gente curasse as nossas feridas, a gente pudesse vê-las. Ele foi nosso espelho. E hoje em dia é possível a gente curar cada uma das nossas feridas. É possível. E ele explicou o caminho. E o caminho é o perdão. Através do perdão de si mesmo, através do perdão divino, a gente cura todas as feridas. Mas nós só éramos capazes de compreender isso agora. Então esse foi o grande presente que Deus nos conservou, através dessa imagem. Em Coríntios, aí a gente entende, né? Em Coríntios 15, 51 e 54, ele fala assim: eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Faz todo sentido. E esse é o rosto de Jesus. Inclusive, esse é o que foi relatado pelo Publio Lentulus, né? Essa imagem. E que esse daqui ele foi quando foram para Saibaba, na Índia, e um casal, né, pediu que ele mostrasse a imagem de Jesus. Ele mostrou essa imagem e disse: aqui está o Jesus, o vosso Jesus. E é essa imagem, né? E que cabe direitinho nessas imagens que a gente vê. Tá? Muito obrigada. Muito Deve ter algumas centenas de horas. Milhares. Milhares de horas. Muito Milhares de obrigada. horas. Obrigada a vocês.